Vamos falar agora sobre os princípios organizativos do SUS. Bom, eu já falei sobre os princípios doutrinários e você viu que os princípios doutrinários são aqueles princípios teóricos com uma carga ética muito grande que vão nortear o SUS. Por exemplo, o princípio que vai acolher a todos dentro do SUS, chamado princípio da universalidade, ou mesmo o princípio da equidade, que visa garantir essa igualdade de acordo com as diferenças de cada pessoa que procura o Sistema Único de Saúde. Então, nós percebemos que, diferentemente dos princípios doutrinários, que vão ter uma carga ética, no sentido de que tem que garantir elementos justos, iguais, de modo que todos sejam atendidos, nós encontramos dentro dos princípios organizativos, princípios que vão, como o próprio nome diz, organizar a estrutura do SUS. E aí nós temos princípios como da hierarquização, da regionalização e muitos outros que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Por isso, diferentemente dos princípios doutrinários, que são importantes no campo da teoria, no campo dos valores, da reflexão ética, os princípios organizacionais, eles são mais práticos e visam justamente a organização no sentido da gestão do SUS, das estratégias que serão utilizadas para que os serviços sejam ofertados às populações, aos municípios, aos estados, de modo que esses princípios garantam a eficiência e a efetividade dos serviços de saúde. O primeiro princípio organizativo que você tem que aprender para a sua prova é o princípio da regionalização. E o que seria esse princípio? O que ele fala? O princípio da regionalização busca criar regiões de saúde com municípios com similaridades, municípios próximos que possam compartilhar algum serviço de saúde. É o caso, por exemplo, de um serviço de hemodiálise, onde você tem um centro especializado de referência numa região e diversos municípios são deslocados quando existe a necessidade de encaminhamento de alguém para a utilização desse serviço de saúde num hospital de referência ali da sua região. Provavelmente você já viu algum hospital regional, um hospital que é referência próximo aí do seu município, ou até mesmo no seu município. Então, o princípio da regionalização visa agrupar municípios próximos e com similaridades, fazendo com que os recursos que são disponíveis a essa região sejam utilizados da melhor forma possível, evitando gastos desnecessários com duplicidade de mão de obra, de materiais, de insumos. Tudo isso, qual é o princípio que garante? O princípio da regionalização, que pode cair justamente na sua prova falando sobre qual é o princípio que evita duplicidade de recursos financeiros, de serviços, tentando oferecer de modo mais eficiente à população. É o princípio da regionalização. Então, um exemplo são hospitais regionais que têm referência ali em determinados grupos de municípios. Dentro de um grupo de municípios você tem um hospital especializado, às vezes um centro de hemodiálise, como eu falei, uma maternidade. Então, nós temos esses centros de referência que são divididos por regiões para ofertar à população dessa região que é similar, seja geograficamente, seja por proximidade, esses serviços, fazendo com que esses serviços sejam oferecidos de modo mais rápido e célere a essas pessoas. O segundo princípio organizativo do SUS é o princípio da hierarquização. Esse princípio fala sobre os diferentes níveis de complexidade que existem dentro do SUS para que os serviços eles sejam garantidos de uma forma muito mais eficiente. Então nós temos dentro do SUS 3 níveis de complexidade. Cada nível desse visa atender um tipo diferente de situação de saúde. A atenção básica, por exemplo, atende indivíduos que precisam de acompanhamento, de consultas médicas, de acompanhamento de doenças crônicas, de medicamentos.
é a porta de entrada do SUS, representada geralmente pelas UBSs. Então, quem vai fazer essa divisão organizacional ou organizativa, quem garante essa divisão é justamente o princípio da hierarquização. Quando você precisa de um serviço num primeiro momento, você procura a UBS, a porta de entrada do SUS. E aí você, na unidade básica de saúde, tem o seu primeiro contato com exames, com consultas, e aí você tem um segundo nível, que é o nível intermediário, geralmente representadas, por exemplo, pelas UPAs, quando alguém tem algo mais grave ou precisa fazer um tipo de exame mais específico, mais complexo, você encontra também, por exemplo, uma radiografia, uma ultrassom, você encontra esse serviço nesse segundo nível, fazendo com que as pessoas elas acabem não congestionando, por exemplo, a atenção primária ou qualquer um desses tipos de serviço. Isso faz com que as pessoas elas sejam alocadas no lugar onde elas precisam procurar atendimento. Então, as pessoas, por exemplo, que têm qualquer tipo de enfermidade mais grave, elas podem encontrar o tratamento, a reabilitação nos hospitais de grande complexidade. Então, esses hospitais de alta complexidade eles vão oferecer serviços mais complexos, como ressonâncias, cirurgias. Então, toda essa hierarquia que existe dentro do SUS, ela é representada justamente pelo princípio da hierarquização. Então, o princípio da hierarquização, ele permite que as pessoas sejam alocadas de acordo com as suas necessidades nos níveis adequados de acompanhamento de saúde. Pessoas que precisam de um primeiro atendimento, procurando a UBS, pessoas que já precisam de um atendimento um pouco mais especializado, procurando os ambulatórios ou mesmo UPAs. E aí nós temos um terceiro nível que vai atender esses casos mais graves e urgentes. Resumindo o princípio da hierarquização, esse princípio garante o atendimento das pessoas de maneira mais eficiente e mais organizada, oferecendo o tratamento de saúde para aquela pessoa que está procurando o SUS nos seus níveis adequados. Uma pessoa que tem, por exemplo, necessidade de fazer um exame médico, ela não vai ser encaminhada a um hospital de alta complexidade, ela vai ser encaminhada para uma UBS. Se essa pessoa precisa de um atendimento mais especializado, ela vai ser encaminhada para uma UPA, para um hospital municipal, quando a gente está falando de um nível intermediário. Então, esses níveis, eles são organizados pelo princípio da hierarquização. O terceiro princípio organizativo do SUS é o princípio da descentralização. Esse princípio visa oferecer aos estados e municípios ferramentas e também responsabilidades para que eles possam oferecer os serviços de saúde. Então, a gestão do SUS ela é descentralizada, ou seja, é dado aos estados e aos municípios para que governadores, prefeitos, secretários de saúde ofereçam os serviços que a população daquele estado e daquele município precisam. Cada município vai oferecer serviços de acordo com as necessidades da sua população. E para isso que serve o princípio da descentralização, para entender que em cada nível, ou seja, estadual, municipal, existem serviços que devem ser oferecidos àquela população específica. E para que isso aconteça, para que o gestor ele entenda quais são as necessidades das pessoas, esses níveis eles têm que ser descentralizados, de modo que a saúde no âmbito estadual e municipal elas estejam mais próximas das pessoas. Um exemplo de descentralização são as UBSs, que se encontram nos bairros justamente para ficarem mais próximas das pessoas, entenderem quais são as necessidades, realizarem ações que vão beneficiar aquela comunidade. Tudo isso faz parte do princípio da descentralização. O princípio da descentralização garante não só investimento a uma determinada região, mas também infraestrutura melhor, uma gestão melhor, ações que vão beneficiar justamente um determinado município de acordo com as exigências e as necessidades de alguém, de uma população específica. Então, o princípio da descentralização ele tem a ver com a descentralização de gestão dentro do SUS, que é dividida entre estados e municípios, de modo que esses possam proporcionar ações
que sejam voltadas à realidade daquelas pessoas, tanto dos estados quanto do determinado município. Você tem uma determinada região, uma campanha de combate à dengue, porque aumentaram os casos de dengue naquela região. Então, quem garante que essa gestão do SUS, essa gestão das UBSs, dos hospitais municipais sejam feitas de acordo com a realidade das pessoas? É o princípio da descentralização. E para finalizar, nós vamos falar sobre o princípio da participação social, que é o princípio também chamado de princípio da participação popular. Esse princípio ele vai garantir justamente o que ele diz, a participação das pessoas na gestão do SUS. Você sabia que você pode cobrar as ações que são desenvolvidas nas UBSs do seu bairro? Que você pode participar das decisões relacionadas à saúde, a campanhas, ao que a saúde do seu município vai oferecer para a população? Isso tudo é possível graças ao princípio da participação social. Um exemplo muito interessante sobre como esse princípio ele é aplicado são os conselhos de saúde. Os conselhos de saúde eles são garantidos pela lei que fala sobre a organização participativa do SUS, que nós teremos aula aqui no nosso curso. Ele vai justamente ser composto, esses conselhos de saúde, por representantes do governo, mas também por trabalhadores, por representantes do povo. Então, esses representantes, eles terão como missão cobrar justamente dos gestores, dos secretários de saúde municipal, estadual, ações que possam garantir a saúde à população. Essa participação do povo, ela não é uma participação passiva, de modo que as pessoas não opinam sobre nada, é uma participação ativa. E por isso que esse princípio ele visa garantir justamente com que as pessoas elas tenham voz, que elas possam dar sugestões, cobrar, fazer denúncias. Tudo isso graças ao princípio da participação social ou princípio da participação popular. Esses princípios organizativos são importantes para que nós compreendamos como é que o SUS funciona em sua organização e como que ele pretende justamente ser o mais eficiente possível. Essa aula termina por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre as diretrizes do SUS. Te vejo lá!